Disfunções urbanas inesperadas. Grandes cidades costumam ser apresentadas quase sempre como vitrines de progresso. Só que, no entanto, em alguns lugares do planeta, a própria estrutura urbana começa a revelar contradições inesperadas. Situações curiosas, às vezes absurdas, que surgem quando o crescimento acelerado encontra limites físicos, sociais ou simplesmente falta de planejamento. Começamos pela cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. São Francisco está localizada no coração de uma das regiões mais ricas e tecnológicas do planeta. O Vale do Silício transformou a cidade em um símbolo de inovação global. Empresas gigantes nasceram ali, investidores se multiplicaram e fortunas passaram a circular com velocidade impressionante. Mas essa prosperidade também criou um efeito colateral difícil de ignorar. O preço dos imóveis disparou de forma dramática. Aluguéis e propriedades atingiram valores tão altos que milhares de pessoas simplesmente deixaram de conseguir viver na própria cidade. Pouco a pouco, barracas começaram a aparecer nas calçadas, primeiro em pequenos grupos, depois em ruas inteiras. Hoje não é raro caminhar por áreas próximas do centro e encontrar fileiras de tendas improvisadas alinhadas ao longo das calçadas. Carrinhos carregados com pertences, colchões improvisados e pessoas vivendo a poucos metros de empresas corporativas avaliadas em bilhões de dólares. O contraste chama a atenção imediatamente. De um lado surgem escritórios de empresas que definem o futuro da tecnologia. Do outro, acampamentos improvisados que revelam uma crise social crescente dentro de uma das cidades mais ricas do planeta. Seguindo para o Sudeste Asiático, encontramos uma cena urbana completamente diferente, mas igualmente surpreendente. Em Bangkok, na Tailândia, existe um mercado que funciona literalmente sobre uma linha ferroviária. Barracas coloridas se espalham ao longo dos trilhos, formando corredores estreitos repletos de frutas, legumes, peixes e especiarias. Turistas caminham entre os vendedores como em qualquer feira tradicional da região. Mas existe um detalhe curioso. Em determinados momentos do dia, um trem realmente atravessa o mercado. Quando o som do motor se aproxima, vendedores agem com rapidez impressionante. Todos são recolhidos, mercadorias são puxadas para trás e as barracas se afastam apenas o suficiente para que o trem consiga passar lentamente entre elas. Minutos depois, tudo volta ao normal. As barracas retornam à posição original e o mercado continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Cruzando o continente asiático, chegamos a Chongqing, na China, uma das cidades mais verticais do planeta. Ali, o relevo montanhoso e a densidade populacional criaram soluções urbanas bastante incomuns. Uma delas se tornou famosa no mundo inteiro. Uma linha de metrô atravessa literalmente o interior de um prédio residencial. O trem entra pelo lado do edifício, passa por dentro da estrutura e sai pelo outro lado, como se o prédio fosse apenas mais um trecho do trajeto ferroviário. A estação funciona integrada ao próprio edifício, criando uma cena que parece saída de um filme futurista. Para moradores da cidade, no entanto, isso é apenas mais uma adaptação necessária dentro de um ambiente urbano extremamente compacto. Encerrando esse primeiro conjunto de exemplos, chegamos ao Oriente Médio, em uma cidade conhecida justamente por sua opulência. Dubai se tornou um símbolo global de luxo, arquitetura futurista e projetos urbanos gigantescos. Arranha-céus monumentais dominam o horizonte, e alguns dos hotéis mais caros do planeta se encontram ali. Mas durante os primeiros anos de expansão acelerada da cidade, um problema inesperado surgiu. Parte da infraestrutura de esgoto ainda não estava conectada ao sistema central. Como resultado, caminhões-tanque precisavam retirar os resíduos de diversos edifícios e transportá-los para fora da cidade. Em determinados momentos, filas enormes de caminhões se formavam aguardando para descarregar. Uma imagem curiosa acabou surgindo desse processo. Em uma cidade famosa por abrigar o prédio mais alto do planeta, uma fila de caminhões carregando esgoto lembrava que até os projetos urbanos mais ambiciosos ainda dependem de soluções muito simples para funcionar. Benefício exclusivo para os paulistas. Foi liberado o projeto Óculos Solidário.
Cuide da sua visão gratuitamente. O projeto, que já beneficiou mais de 200 mil pessoas, acabou de chegar na sua região. Oferecemos exames de vista gratuitos. Faça o cadastro e ganhe sua armação sem nenhum custo. Não perca essa chance. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Ícaro Kadoshi e, para quem me segue nas redes sociais e me conhece há um tempo, seja na tela ou na vida mesmo, sabe que eu gosto de refletir sobre todos os assuntos da humanidade, dos mais fáceis aos mais difíceis de serem falados. E hoje eu quero falar sobre um tema que muita gente evita, mas que faz parte da vida: a nossa finitude. Você já parou para pensar que, se caso algo acontecesse hoje, você e sua família estariam amparados? É uma pergunta difícil, eu sei, mas foi exatamente por isso que eu decidi me antecipar. Escolhi cuidar de tudo agora, com amor, com responsabilidade, por mim e por todos aqueles que eu amo. E foi com a Alcel, uma funerária que me acolheu com respeito e carinho, que eu fechei meu plano funerário. E mais, garanti meu jazigo no também cemitério da Alcel, o Memorial Bom Retiro, que está simplesmente lindo. Visitei, comparei, perguntei, e sabe o que mais pesou na minha decisão? A humanidade no atendimento. Gente que olha no olho, sabe? Que entende o momento, que acolhe. Então, se eu puder te dar um conselho, é esse: não deixa para depois. Faça como eu, pesquise, se informe e escolha com o coração. E acima de tudo, proteja quem você ama. Você vai sentir a mesma paz que eu tô sentindo agora. Então, se puder, aproveita essa dica, tá? Funcionar. Número 2. Cidades turísticas em contradição. Algumas cidades do planeta se tornaram verdadeiros símbolos globais. Lugares que aparecem em filmes, cartões postais e milhões de fotografias todos os anos. Destinos que parecem perfeitos para os olhos de quem chega pela primeira vez. Mas quando se observa com mais atenção, surgem contradições curiosas entre a imagem turística e a realidade cotidiana. Começamos pela cidade de Veneza, no norte da Itália. Construída sobre uma rede de pequenas ilhas ligadas por pontes e canais estreitos, Veneza foi durante séculos um dos centros comerciais mais importantes do Mediterrâneo. Hoje, porém, a cidade enfrenta dois desafios cada vez mais visíveis. O primeiro é o turismo em massa. Milhões de visitantes chegam todos os anos para caminhar pelas ruas estreitas, atravessar a Praça de São Marcos e navegar pelos canais em gôndolas. Em determinados períodos, o número de turistas supera com facilidade a quantidade de moradores. Muitas casas que antes pertenciam a famílias locais foram transformadas em hospedagens temporárias, enquanto mercados tradicionais deram lugar a lojas e restaurantes voltados quase exclusivamente para visitantes. Mas existe um segundo problema ainda mais preocupante. Veneza também sofre com enchentes frequentes. Durante o fenômeno conhecido como água alta, marés elevadas invadem ruas e praças, deixando partes da cidade temporariamente submersas. Seguindo para o norte da Europa, encontramos outra cidade famosa por seus canais, mas por um motivo bem diferente. Em Amsterdã, nos Países Baixos, a bicicleta faz parte da identidade urbana. A cidade possui milhares de ciclovias e um dos maiores números de bicicletas por habitante no mundo. Moradores utilizam esse meio de transporte para praticamente tudo: ir para o trabalho, estudar, fazer compras ou simplesmente atravessar a cidade. Mas esse hábito também gera uma situação curiosa. Todos os anos, equipes municipais retiram centenas de bicicletas dos canais da cidade. Algumas caem acidentalmente, outras são abandonadas. Em certos casos, são simplesmente jogadas na água. Com o tempo, essas bicicletas acabam se acumulando no fundo dos canais históricos. Periodicamente,
Barcos especiais percorrem os canais utilizando ganchos e guindastes para retirar os veículos submersos. A cena é curiosa. Uma cidade conhecida pela organização urbana precisa regularmente pescar bicicletas de dentro de seus próprios canais. Cruzando a Europa, chegamos agora à capital da França. Paris é uma das cidades mais visitadas do planeta. A arquitetura elegante, os museus históricos e os cafés tradicionais atraem milhões de turistas todos os anos. No centro dessa paisagem está um dos monumentos mais famosos do mundo, a Torre Eiffel. Erguida no final do século XIX, a estrutura metálica se tornou o principal símbolo da cidade. Todos os dias, visitantes se reúnem nos arredores de seus jardins para fotografar, caminhar e observar a vista do rio Sena. Mas nos arredores desse cenário icônico, existe um contraste que muitos visitantes não esperam encontrar. Em algumas áreas próximas aos pontos turísticos, surgem pessoas vivendo nas ruas. Colchões improvisados, sacolas com pertences e pequenos acampamentos aparecem ao longo de certas avenidas e pontes. O contraste entre o monumento mais famoso da cidade e a presença constante de moradores de rua revela uma realidade urbana que muitas vezes fica fora das fotografias de viagem. Cruzando o Oceano Atlântico, chegamos agora à costa oeste do Canadá. Vancouver aparece frequentemente em rankings internacionais como uma das cidades com melhor qualidade de vida do planeta. Cercada por montanhas, florestas e o Oceano Pacífico, ela se tornou um símbolo de urbanismo moderno. Mas dentro desse cenário, existe uma rua que revela uma realidade completamente diferente. East Hastings Street. Ali se concentra uma das maiores crises sociais do Canadá. Em poucos quarteirões, surgem centenas de pessoas enfrentando dependência química, problemas de saúde mental e situação de rua. Barracas improvisadas ocupam parte das calçadas, enquanto equipes médicas e programas sociais tentam oferecer apoio constante. O contraste é imediato. A poucos minutos dali, surgem prédios modernos, apartamentos de alto padrão e uma das paisagens urbanas mais valorizadas da América do Norte. E essa proximidade entre prosperidade e vulnerabilidade mostra que até mesmo cidades consideradas exemplares podem carregar dentro de si contradições profundas. No PicPay, você parcela seu Pix em 12 vezes com qualquer cartão de crédito. Cadastrou o cartão? Pronto! Já pode parcelar. Selecionamos você para uma missão exclusiva na Lotu. Recarregue sua conta e desbloqueie prêmios todos os dias. Aceita o desafio? Clique aqui e faça a jogada de mestre. Proibido para menores de 18 anos. Autorização SPA/MF 136/25. Jogue com responsabilidade. Número 3. Ambientes urbanos, estranhos ou hostis. Nem todas as cidades enfrentam crises sociais visíveis ou multidões de turistas. Em alguns lugares, o desafio surge de outra forma. A própria estrutura urbana se adapta a condições extremas, criando ambientes que parecem estranhos para quem observa de fora. Espaços comprimidos, fenômenos naturais perigosos ou consequências inesperadas do crescimento acelerado. E começamos pelo Japão. Tóquio é uma das maiores e mais densas metrópoles do planeta. Milhões de pessoas circulam diariamente por uma cidade que praticamente não possui espaço livre. Essa pressão sobre o espaço criou soluções urbanas bastante incomuns. Em alguns bairros, apartamentos extremamente pequenos se tornaram comuns. Unidades residenciais podem ter menos de 10 metros quadrados, organizadas de forma eficiente para aproveitar cada centímetro disponível. Cama, mesa, cozinha e banheiro são comprimidos em um único ambiente compacto. Mas talvez o exemplo mais curioso dessa adaptação urbana sejam os chamados hotéis cápsula. Em vez de quartos tradicionais, os hóspedes dormem em compartimentos individuais, empilhados como pequenas caixas. Cada cápsula possui espaço suficiente apenas para uma pessoa se deitar,
com iluminação, ventilação e uma pequena televisão embutida. Para muitos visitantes, a experiência parece saída de um cenário futurista. Para moradores da cidade, é apenas mais uma solução criada por uma metrópole onde cada metro quadrado tem valor enorme. Deixando o leste asiático e viajando para o norte da Europa, encontramos outro tipo de ambiente urbano hostil. Cidades como Estocolmo, na Suécia, ou Oslo, na Noruega, enfrentam invernos longos e rigorosos. Neve, temperaturas negativas e dias curtos fazem parte da rotina durante vários meses do ano. Mas o verdadeiro perigo nem sempre é a neve. O fenômeno mais traiçoeiro é conhecido como gelo negro. Ele surge quando uma camada extremamente fina de gelo se forma sobre o asfalto ou as calçadas. À primeira vista, a superfície parece apenas molhada. O problema é que ela se torna incrivelmente escorregadia. Pedestres podem perder o equilíbrio em segundos. Carros podem deslizar lentamente sem qualquer controle. Em alguns pontos da cidade, câmeras de segurança registram cenas quase surreais. Pessoas caminham normalmente até pisarem em um trecho invisível de gelo. De repente escorregam, caem e tentam se levantar, enquanto outros pedestres repetem o mesmo movimento segundos depois. Mesmo cidades acostumadas ao inverno precisam lidar constantemente com esse risco silencioso, que transforma ruas comuns em verdadeiras armadilhas urbanas. Deixando a Escandinávia e atravessando para o Oriente Médio, chegamos a um cenário completamente diferente. Nos arredores de Kuwait City, no meio do deserto, existe um lugar que impressiona até mesmo em imagens de satélite. Um gigantesco depósito de pneus usados. Durante anos, milhões de pneus descartados foram acumulados nessa região desértica. Montanhas negras de borracha se espalham pelo horizonte, formando um dos maiores cemitérios de pneus do planeta. O local se tornou ainda mais conhecido por outro motivo. Incêndios ocasionais podem transformar essa área em um cenário quase apocalíptico. Quando as pilhas de pneus entram em combustão, colunas densas de fumaça negra sobem quilômetros no céu. A paisagem desértica desaparece atrás de nuvens escuras que podem ser vistas a dezenas de quilômetros de distância. Esse gigantesco depósito acabou se tornando um símbolo do impacto ambiental gerado pelo consumo moderno. Encerrando esse bloco, chegamos ao norte da África. Cairo é uma das maiores cidades do mundo árabe e também uma das mais antigas áreas urbanas continuamente habitadas da história. Ao longo das últimas décadas, porém, o crescimento populacional da cidade aconteceu em ritmo extremamente acelerado. Bairros inteiros surgiram sem planejamento urbano adequado. Edifícios residenciais foram construídos rapidamente para atender à demanda crescente por moradia. Em muitos casos, materiais de baixa qualidade e fiscalização limitada criaram estruturas frágeis. O resultado aparece em notícias recorrentes: prédios que colapsam repentinamente, ruas bloqueadas por escombros e moradores tentando escapar de construções instáveis. Esses episódios se tornaram parte de uma realidade urbana marcada pela superpopulação e pelo crescimento desordenado. Cairo continua sendo uma das cidades mais fascinantes do planeta, mas também revela como a expansão urbana acelerada pode criar ambientes onde viver se torna cada vez mais arriscado. Betano! Brasileirão! Betano! Copa! Betano! Do Brasil! Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, Betano. Bet365, o app que vai mudar sua forma de jogar, e veja porque o extraordinário acontece na Bet365. Jogue com responsabilidade. Número 4. Cidades onde o ar se tornou perigoso. Durante muito tempo, a principal ameaça das cidades foi o trânsito, a superpopulação ou a falta de espaço. Mas, em algumas regiões do planeta, surgiu um problema ainda mais invisível. Algo que não aparece nas ruas, nem nas construções. Algo que está simplesmente no ar.
literalmente. Em várias metrópoles modernas, respirar se tornou um risco diário. A combinação entre crescimento urbano acelerado, indústria pesada, trânsito intenso e condições climáticas específicas criou um fenômeno cada vez mais comum. O ar da cidade se tornou poluição concentrada. E o nosso primeiro exemplo é a cidade de Nova Delhi, uma das maiores metrópoles do planeta. Milhões de veículos circulam diariamente por suas avenidas, enquanto indústrias e usinas continuam funcionando nos arredores da cidade. Durante determinados períodos do ano, a situação se torna ainda mais grave. Uma névoa espessa cobre a cidade, mas não se trata de neblina natural. É smog, uma mistura de poluição industrial, gases emitidos por veículos e partículas microscópicas suspensas no ar. Em certos dias, os edifícios mais altos simplesmente desaparecem atrás dessa camada cinza. A visibilidade pode cair drasticamente. Pessoas caminham pelas ruas usando máscaras enquanto hospitais registram aumento em problemas respiratórios. Crianças e idosos são os mais afetados, já que a exposição prolongada pode causar danos permanentes aos pulmões. Em alguns momentos, autoridades chegam a fechar escolas ou restringir a circulação de veículos na tentativa de reduzir a poluição. Mas Nova Delhi não está sozinha nesse cenário. Cruzando a fronteira com o Paquistão, encontramos uma situação bastante semelhante na cidade de Lahore. Durante o inverno, uma camada densa de smog costuma cobrir a região por dias seguidos. O fenômeno acontece quando poluentes industriais e emissões de veículos ficam presos próximos ao solo devido às condições atmosféricas. O resultado é uma cidade mergulhada em uma névoa opaca. A luz do sol atravessa essa camada de poluição, criando um tom alaranjado no céu. Ruas movimentadas continuam cheias de pessoas, mas a atmosfera parece pesada e turva. Em alguns dias, a qualidade do ar atinge níveis considerados perigosos por organizações internacionais de saúde. Hospitais registram aumento de casos de irritação nos olhos, crises respiratórias e problemas cardíacos ligados à poluição extrema. Deixando o Paquistão e seguindo para o leste da Ásia, chegamos a outra metrópole que enfrentou problemas semelhantes por muitos anos: Pequim, na China. Durante décadas, o crescimento industrial acelerado da região produziu enormes quantidades de fumaça e partículas poluentes. Usinas movidas a carvão, fábricas e o aumento gigantesco da frota de veículos criaram um ambiente urbano frequentemente coberto por uma névoa espessa. Em determinados dias, a cidade parecia mergulhada em uma nuvem cinza permanente. Arranha-céus desapareciam no horizonte e a luz do sol chegava ao chão com dificuldade. Fotografias feitas nesses períodos mostram avenidas quase invisíveis atrás da camada de poluição. Nos últimos anos, políticas ambientais mais rígidas reduziram parte desse problema, mas a imagem da cidade coberta por smog se tornou um dos símbolos globais do impacto da industrialização acelerada. Encerrando esse bloco, seguimos ainda mais para o norte da Ásia. Ulaanbaatar, capital da Mongólia, enfrenta um tipo de poluição diferente, ligado diretamente ao clima extremo da região. Durante o inverno, as temperaturas podem cair drasticamente. Para enfrentar esse frio intenso, muitas famílias utilizam carvão para aquecer suas casas. O problema é que grande parte dessas residências utiliza sistemas de aquecimento simples, que liberam grandes quantidades de fumaça diretamente na atmosfera. Quando o frio chega, a cidade começa a produzir uma enorme quantidade de poluentes. E como Ulaanbaatar está localizada em um vale cercado por montanhas, essa fumaça tende a ficar presa sobre a cidade durante longos períodos. O resultado é uma das capitais mais poluídas do planeta durante o inverno. Uma camada espessa de fumaça cobre a paisagem urbana, enquanto moradores continuam suas rotinas diárias em meio a um ar pesado e carregado de partículas. Esses exemplos mostram um problema crescente das megacidades modernas. Às vezes, o maior perigo de uma cidade não está nas ruas, nem nos prédios, nem no trânsito. Ele está no próprio ar que milhões de pessoas respiram todos os dias.
Às vezes a gente está entre um trabalho e outro ou guardando dinheiro para algo muito importante. E dirigir com o app da Uber tem sido uma forma flexível de ganhar e manter tudo em dia com autonomia. Uma das melhores partes é saber que tenho total controle da minha rotina. Posso dirigir quando e quanto eu quiser. Eu sei exatamente quanto eu tô ganhando direto pelo app. E a melhor parte, meu dinheiro fica disponível na Uber Conta depois de cada corrida. Não preciso esperar para receber. Eu uso meu próprio carro, mas para quem não tem, o app da Uber conta com diversos parceiros de locação na plataforma para ajudar você a encontrar o carro ideal. É muito gratificante ter esse nível de controle e flexibilidade. E ainda poder ganhar de um jeito que me ajuda a conquistar os meus objetivos. Cadastre-se para ganhar pelo app da Uber. Dias. Número 5. Onde a habitação chegou ao limite. Quando uma cidade cresce rápido demais, o espaço começa a desaparecer. Terrenos ficam caros, prédios se multiplicam e milhões de pessoas disputam cada metro quadrado disponível. Em alguns lugares do planeta, essa pressão chegou a um ponto extremo. A habitação simplesmente foi comprimida ao limite. E um dos exemplos mais impressionantes do mundo urbano moderno nesse sentido é a cidade de Hong Kong. Vista de longe, a cidade parece um símbolo de prosperidade. Arranha-céus modernos, luzes neon e um dos centros financeiros mais importantes da Ásia. Mas por trás dessa imagem, existe uma realidade muito diferente para parte da população. O preço dos imóveis em Hong Kong está entre os mais altos do planeta. Para muitas pessoas, alugar um apartamento convencional é simplesmente impossível. Foi nesse cenário que surgiram algumas das formas de moradia mais compactas já registradas em uma grande metrópole. As chamadas casas gaiola. Em certos prédios antigos, quartos foram subdivididos em estruturas metálicas empilhadas que lembram gaiolas. Cada compartimento abriga uma pessoa, com espaço apenas para um colchão e alguns objetos pessoais. Alguns desses espaços são menores que uma vaga de estacionamento. Outro tipo de moradia ficou conhecido como cubículo-caixão, pequenos compartimentos de madeira ou metal, onde a pessoa praticamente entra apenas para dormir. Em alguns casos, não há espaço sequer para ficar totalmente em pé. É uma solução extrema criada por uma cidade onde o território é escasso e o mercado imobiliário se tornou um dos mais caros do planeta. Saindo da Ásia Oriental e viajando para o Sudeste Asiático, encontramos outra realidade urbana igualmente impressionante: Manila, nas Filipinas. A capital filipina cresceu rapidamente ao longo das últimas décadas. Milhões de pessoas migraram para a região em busca de trabalho e oportunidades, mas a infraestrutura urbana não acompanhou esse crescimento no mesmo ritmo. O resultado aparece em comunidades inteiras construídas sobre rios. Casas improvisadas se apoiam em palafitas ou estruturas de madeira erguidas diretamente sobre águas escuras e poluídas. Algumas dessas moradias ficam literalmente suspensas sobre o curso do rio. O problema é que esses rios muitas vezes funcionam também como canais de esgoto e descarte de lixo. Durante o período de chuvas intensas, as águas sobem rapidamente. Comunidades inteiras podem ser inundadas em poucas horas. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam vivendo nesses locais porque simplesmente não existe outra alternativa acessível dentro da cidade. Seguindo para o oeste da Ásia, chegamos à Índia. Ali encontramos Dharavi, em Mumbai. Frequentemente descrita como uma das maiores favelas do planeta, Dharavi é um exemplo impressionante de densidade urbana extrema. Em uma área relativamente pequena, vivem centenas de milhares de pessoas. Ruas estreitas serpenteiam entre casas construídas lado a lado, muitas vezes empilhadas em estruturas improvisadas de vários andares. À primeira vista, o lugar parece um labirinto de concreto, tijolos e chapas metálicas. Mas Dharavi também revela algo curioso. Apesar das condições difíceis, a região abriga uma intensa atividade econômica. Pequenas oficinas, reciclagem de materiais, produção artesanal e comércio local movimentam milhões de dólares todos os anos. É uma comunidade vibrante,
construída em um espaço onde cada centímetro foi ocupado. Encerrando este bloco, retornamos para o norte da África. Cairo aparece novamente na lista, mas agora por outro motivo. A capital egípcia é uma das maiores cidades do mundo árabe e continua crescendo rapidamente. Milhões de pessoas vivem espalhadas por bairros que se expandem em todas as direções. Com o aumento da população, muitas áreas foram ocupadas sem planejamento urbano adequado. Construções improvisadas surgem em terrenos vazios, em costas ou regiões periféricas, onde a infraestrutura básica muitas vezes é limitada. Em alguns bairros, edifícios são ampliados andar por andar conforme as famílias crescem. A cidade se espalha constantemente, tentando acomodar uma população que não para de aumentar. Esses 4 exemplos mostram até onde as cidades podem ir quando o espaço se torna escasso. Quando a população cresce, mas o território não acompanha, a criatividade humana encontra formas inesperadas de adaptação. Algumas impressionantes, outras preocupantes, mas todas revelam o mesmo fenômeno. O planeta está cada vez mais urbano, e algumas cidades já estão vivendo no limite. Se você gosta de descobrir as realidades mais surpreendentes do mundo, desde cidades impossíveis até lugares extremos onde pessoas vivem todos os dias, aproveite agora para se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando os lugares mais fascinantes, estranhos e inesperados do nosso planeta.